Toda mudança de fase da natureza traz esses distúrbios, esses desequilíbrios, porque terminou a vida daquela fase. E por ter terminado a vida da fase, o que pertence à fase começa por si mesmo a se liquidar. A causa de viveres uns contra os outros, destruindo uns aos outros, as vidas sendo destruídas sem mais e nem menos. Qual é a causa? Ter terminado a fase, ter terminado a vida da fase, mas muitos deixando de observar as causas dos efeitos e por não procurar observar as causas dos efeitos. Os transtornos sempre progredindo, o ponto de todos viverem assustados, apavorados, com medo, ansiosos, desconfiados, por não saber o porquê que no mundo inteiro passa por uma fase de terror, de horror e de pavor. O mal dos observadores e não procurar a causa, porque não é efeito sem causa. Por se tratar de uma anormalidade mundial, e agora os que passaram a se conhecer sabem que é a causa de todo esse desespero no mundo inteiro, uma mudança de fase, de determinada a fase do animal racional, e terminou assim a fase do pensamento, por ter entrado na natureza a fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase do pensamento terminou, e por ter terminado, o pensador se desequilibrou, e tudo de uma maneira fatal. Agora é tratar de desenvolver o raciocínio para poder sobreviver unidos à fase que está em vigor. Todos passaram a se conhecer. Sabe perfeitamente que a fase do pensamento foi uma fase de preocupação, que foi uma fase de preparação, e por meio da lapidação feita pela dona do pensamento, e esta fase terminou e os seus feitos entraram em liquidação. E por isso que aí está esta liquidação cada vez maior, assustando todos, apavorando todos, todos com medo, todos com receios, completo desequilíbrio, completa desarmonia entre todos, um brigueiro infernal pelo mundo afora, uns contra os outros, e destruindo uns aos outros, sem haver motivo e nem razão. Tudo por quê? Porque a fase do animal terminou, e seus feitos entraram em liquidação, e por isso no mundo inteiro está esse mortancínio, sem motivo e sem razão, matando uns aos outros, sem saber porquê. Qual é a causa? O término da fase gerou todos esses desequilíbrios, vidas preciosas sendo ceifadas, sem motivo e sem razão. Mas qual é a causa? É o término da fase do pensamento. Terminou a fase do pensamento e o pensamento de todos começou a enfraquecer. E outros, já muito fracos, não regula mais, não sabendo mais o que fazer, e outros secando e virando monstros, por não regular mais, porque terminou a fase do pensamento. E o pensamento deixou de vigorar. E o resultado é esse grande desequilíbrio que aí está no mundo inteiro. O enfraquecimento do pensamento cada vez mais. Então surgiu a desumanidade,
as monstruosidades surgindo devido ao quê? O enfraquecimento do pensamento, cada vez mais enfraquecidos, cada vez mais poluídos. E aí o desequilíbrio, os loucos e os semiloucos cometendo as maiores loucuras e sofrendo as consequências pelo enfraquecimento do pensamento, para veres que ninguém é culpado de tudo que está se passando no mundo inteiro. Por causa disso tudo, ser uma mudança da fase da natureza em que a humanidade passou despercebida, porque não é efeito sem causa. A mudança de fase de animal racional para a fase racional. De forma que ninguém é culpado de tudo que se passa pelo mundo afora, e sim uma mudança de fase natural da natureza. Surge sempre os grandes equilíbrios, porque terminou a fase, e por ter terminado a fase, os seus feitos entraram em liquidação. Esses são os movimentos naturais da natureza. Terminou o comando do pensamento. Enquanto a dona do pensamento estava comandando, tudo ia mais ou menos. Mas terminou. Terminou a fase, terminou o seu comando. E terminando tudo que a dona do pensamento comandava, entrou na natureza a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Agora é todos tratarem de desenvolver o raciocínio como foi desenvolvido o pensamento. Porque antes do pensamento estar desenvolvido, qual era a fase? A de bicho racional. E por o pensamento não estar desenvolvido, vivia em tocas, em malocas, em buracos. Antes da fase de bicho racional. Qual era a fase? A de selvagem. O pensamento ainda não estava desenvolvido. O pensamento veio ser desenvolvido quando entrou a fase de animal racional. Então aí que entrou a fase do desenvolvimento do pensamento, seu grande progresso, grande evolução pelo desenvolvimento do pensamento. Agora entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio, como foi desenvolvido o pensamento. Quantas fases já passaram que eram verdadeiros bichos, para ver que ninguém é culpado pelo sofrimento de ninguém. A culpa não teres o conhecimento da mudança de fase. A culpa de todos que estão sofrendo as consequências por não conhecer a mudança de fase do animal racional para a fase racional, para ver que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim todos são culpados por não tomares o conhecimento da fase racional, do término de uma fase e a entrada de outra. Mas quem não se conhece, mas quem não conhece as causas, começa a botar a culpa uns nos outros, começa a culpar uns aos outros, quando ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, e sim todos são culpados por não teres tomado o conhecimento da mudança de fase. É que já há muitos anunciadas as propagandas, mas os desatenciosos, faltando com a atenção e sofrendo as consequências, que são estas que aí está pelo mundo afora, por não teres atenção à grande propaganda da fase que já vem de muito sendo feita. E o animal racional é assim mesmo, é desatencioso, custa tomar conhecimento das coisas importantes, e o resultado é todo esse que estão sentindo e vendo pelo mundo afora. Vamos continuar na segunda mensagem, pessoal, no próximo vídeo. Eu já vou entrar direto, sem conversa, tá bom, pessoal?
salve todos e salve tudo.